Olá! A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aprovou proposta para incluir o direito à legítima defesa na Constituição. Hoje, esta garantia faz parte do Código Penal, que determina que não há crime quando o autor age em legítima defesa. Para saber o impacto da proposta, eu converso com a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e o deputado João Henrique Campos, do PSB de Pernambuco. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Bem-vindos, deputados. Obrigado. Começar perguntando à deputada Bia Kicis, que no debate na CCJ se manifestou favorável a essa proposta. Por que a necessidade de incluir na Constituição a legítima defesa, deputada? Olha, na verdade, isso é em decorrência de que a gente tem percebido que, apesar de estar previsto no Código Penal a excludente de criminalidade, isso não tem sido observado politicamente. Na agenda de governos que antecederam o governo atual, a legítima defesa ela era muitas vezes desconsiderada e a gente viu casos como, por exemplo, o do cunhado da Ana Hickman ter que responder a um processo criminal quando o que ele fez foi um ato de bravura, de heroísmo, ao defender a vida da Ana Hickman, de sua esposa e dele próprio, contra um ataque de uma pessoa violenta que tinha o intuito claro de matá-los. Então, isso é uma tentativa de se dar ainda um maior relevo a esse direito, que é um direito natural de preservação da vida, da sua própria vida e de alguém que esteja em risco iminente. Deputado João Henrique Campos, é necessária essa inclusão na Constituição? O senhor concorda? Nosso entendimento é que não é necessária a inclusão, porque no próprio artigo 5º da Constituição, onde trata dos direitos e garantias fundamentais, sem sombra de dúvidas é um dos artigos mais bonitos e mais importantes da nossa Constituição, já está no caput o direito à vida. E a gente entende que o direito à vida é o direito soberano e é o que garante a legítima defesa. Nós somos favoráveis ao direito à legítima defesa, mas ele já está previsto numa norma infraconstitucional, que é o Código Penal, no artigo 23 e no artigo 25. Quando você olha o artigo 23, que trata do excludente de ilicitude, tem 3 casos previstos para o excludente de ilicitude. Um é o estado de necessidade, o segundo é a legítima defesa e o terceiro é em estrito cumprimento do dever legal no exercício regular de direito. Então, a gente entende que a Constituição já garante o direito à vida e, com isso, a legítima defesa, e o Código Penal já disciplina isso de maneira que vem sendo cumprido no país. E a PEC 100, da forma que ela foi proposta, ela tinha uma redação muito controversa. A gente fez um bom debate, a deputada Bia estava presente, o deputado Pedro Lupion, que era o relator da matéria, compreendeu que a redação devia ser alterada, porque originalmente ela dizia: a lei assegurará ao cidadão o exercício da legítima defesa e o direito de possuir e portar os meios necessários para a garantia da inviolabilidade dos direitos previstos no caput. Então, com esse final de frase, você permitiria que toda a sociedade brasileira pudesse portar uma arma para garantir a legítima defesa. Isso era tão gritante que até o PL das armas que está na casa seria decretado inconstitucional, porque seria restritivo. Fizemos esse posicionamento e o relator acatou e retirou e deixou só a primeira parte. Mesmo assim, a gente entende que o direito à vida já garante a legítima defesa dentro do Código Penal. Deputada Bia Kicis, falando especificamente desse ponto de se liberar instrumentos para garantir o direito à vida, isso é abertura para flexibilizar a posse de armas? Olha, isso é uma necessidade que, inclusive, foi a escolha da população quando houve aquele referendo lá atrás. A população, mais de 60%, votou contra o estatuto que desarmou a população. O deputado João H. Campos, ele é jovem ainda
Então, ele não tem a lembrança que eu tenho do Brasil, da nossa vida no país, antes do Estatuto que desarmou a população. Isso aqui não era um faroeste, não era um bang-bang, simplesmente a população ela tinha o direito de se defender. E como ele bem disse, o direito à legítima defesa, ele é um direito natural, decorrente do direito à vida, mas ele precisa ser muito bem positivado, porque nós, infelizmente, nós vemos um movimento que não é só no Brasil, ele é internacional, da esquerda, um movimento progressista, que inclusive confunde a questão da segurança pública com o direito à legítima defesa. Eu tenho assistido debates aqui na casa em que deputados dizem que você permitir que a população se arme para se defender seria tirar do Estado o dever da segurança pública. Isso é um debate absurdo, porque uma coisa é segurança pública, que é dever do Estado. Outra é o direito à legítima defesa, que é individual. O Estado não tem direito sequer de impedir o indivíduo de defender a própria vida. Eu considero inconstitucional qualquer medida que impeça o cidadão de defender a própria vida. Vamos pensar que o Estado ele não antecede o indivíduo. O Estado ele existe não como uma finalidade em si mesmo, ele existe para propiciar à sociedade uma vida organizada que favoreça o bom andamento, as boas relações, favoreça a segurança das pessoas. A função primordial do Estado é garantir a segurança das fronteiras e a segurança interna. Todos os outros direitos e obrigações devem decorrer desse. O direito à vida é o primeiro, é o mais fundamental e a legítima defesa é decorrência disso. Deputado João Campos, o fato da posse de arma, como a deputada citou, o país restringir isso, o Estado restringir isso, é uma intromissão indevida, como a deputada falou? Veja, o Brasil ele já é um Estado permissivo no que tange a arma de fogo. Já tem a possibilidade de você tendo endereço fixo, tendo mais de 25 anos, não tendo antecedentes criminais, você pode ter até 6 armas de fogo em sua casa. Então, não é um Estado que restringe o acesso. Agora, eu claramente entendo que os principais problemas brasileiros eles não vão ser resolvidos através do armamento da população. A gente tem que investir em áreas que são prioritárias e que bom seria se no país não existissem armas em circulação. Se a gente pudesse ter uma população que fosse completamente inteira desarmada. Então, o Estado tem esse papel. O que a gente coloca, nós nunca seremos contra liberdades individuais do indivíduo. Mas a gente entende que o Estado deve ser organizado dentro das suas instituições e dentro dos poderes constitucionais otorgados. Porque se a gente não fizer isso, se cria um estado de anarquia. Nós defendemos o direito à legítima defesa e já reconhecemos que ele está bem delimitado na estrutura jurídica do Estado brasileiro, no Código Penal e na Constituição, dentro do direito à vida. Mas quando você induz ao armamento da população para que ela exerça um direito à legítima defesa ou simplesmente possa andar armada pelas ruas, a gente cria uma falsa sensação de segurança, como se a sociedade fosse responsável por promover a segurança da própria sociedade. Não é, está lá no artigo 144 da Constituição. A atribuição de segurança é um dever de Estado. Então a gente tem que fortalecer as políticas públicas de Estado de combate à violência, que é um grande problema hoje, a violência urbana. Nós temos resultados expressivos de redução, como no meu estado. Foi o único estado que durante 7 anos consecutivos reduziu os indicadores de violência. Como? Com um programa estruturador dentro do governo do estado, que não só cuidava da parte policial, mas da prevenção, da assistência, da educação, da inclusão, da geração de emprego, de oportunidade, atacando os focos críticos, onde eram os bairros que tinham maior tráfico de droga, índice de roubo e de homicídio. Então, o Estado tem que se fazer presente ali para gerar oportunidade, porque ali, na maioria, estava a juventude, estava as pessoas negras desempregadas. Então, você tem que dar oportunidade a essas pessoas para mostrar que há viabilidade na periferia, que o Estado brasileiro tem como ser inclusivo. E eu acho que é esse o debate que a gente tem que fazer. O que é que o Estado brasileiro quer entregar? Tem que entregar mais inclusão social. A gente não pode admitir o Brasil ser o país com a maior desigualdade social no mundo. A gente não pode admitir isso. E eu acho que o nosso papel é colocar essas pautas dentro do parlamento. Se a gente colocar isso, a gente vai entregar uma sociedade mais justa.
Deputada Bia Kicis, vou falar um pouquinho de arma e depois a gente fala um pouquinho dessa questionamento que o deputado faz sobre a estruturação. Vários especialistas em segurança, falando de violência urbana, recomendam que não haja reação em casos de surpresa por um assaltante ou um roubo. Como que o cidadão vai... Como que ele ter uma arma vai ajudar nessa situação? Olha, você não precisa de especialista para dizer isso. Se eu, mesmo andando armada, se eu estou numa situação que me pegam de surpresa e eu não tenho como reagir, eu não vou reagir. Mas se eu tenho como antever, eu estou numa situação de risco e eu tenho condições de reagir, é claro que eu tenho que reagir, é minha obrigação reagir, lutar pela minha própria vida. É muito bom, eu tenho certeza que os bandidos adoram essas recomendações, sabe? Ah, não reaja, não faça nada, entregue tudo, entregue só... Porque, em primeiro lugar, hoje nós vivemos uma situação em que as pessoas não reagem e são mortas do mesmo jeito. Nós temos visto isso em câmeras de segurança, são 1000 hipóteses, 1000 casos que a gente tem acompanhado. A pessoa chega, aponta a arma, entrega tudo, a pessoa entrega e mesmo assim ela leva um tiro na cabeça. Então, a verdade, os fatos, eles se contrapõem a essas recomendações de especialistas. E a verdade é que o povo brasileiro hoje, ele está completamente entregue à bandidagem, porque o bandido acha muito cômodo saber que vai assaltar uma casa e que lá não vai ter ninguém armado, que ele vai assaltar um carro num sinal e lá não vai ter ninguém armado. Quando, na verdade, se o cidadão de bem puder andar armado, e não é tão simples como disse o deputado, permite já ter 6 armas, não é verdade, não é assim. Permite até você ter em casa, mas você não pode portar. E para você conseguir um porte de arma, é um sufoco. Não importa que a lei diga que você tem direito, porte, porque a burocracia... as forças de segurança, né, porque não é só forças de segurança, não. Outras pessoas podem também portar. Mas é uma burocracia gigantesca. Nós temos que vencer essa burocracia, porque ela não está favorecendo o povo brasileiro. Basta ver as estatísticas. E tem uma coisa, se você é atacado, agredido, e você responde, consegue se proteger, não foi você que praticou violência, foi o outro. Até o deputado teve uma fala esses dias, que foi bem polêmica, eu não sei se o vídeo foi manipulado, o que aconteceu. O vídeo foi manipulado. Né? Eu até achei que pudesse ter sido manipulado, eu queria ter visto o vídeo inteiro, mas a frase era que a legítima defesa, ela botava em risco a vida do outro. Então, vamos pegar só a frase sem atribuir-lhe a autoria. Vou falar sobre isso, que isso não... Sem atribuir-lhe a autoria, mas é porque essa ideia, ela permeia a mentalidade das pessoas que são desarmamentistas. Então, eu quero dizer assim, o Brasil, depois que desarmou a população, só cresceu a violência. E todos os países totalitários, a primeira coisa que eles fazem é desarmar a população. Essa sua frase, que bom seria um país sem armas, isso é totalmente divorciado da realidade, porque nos países em que as pessoas têm direito a andarem armadas e a se protegerem, a violência é milhões de vezes menor do que no Brasil, porque está bom demais para o bandido, ele sabe que ele sai armado, porque, meu amigo, você pode fazer campanha, entrega a arma, solta a pombinha branca, o bandido não vai entregar a sua arma. Só os patos que entregaram as armas nessa campanha, os patos, aquelas pessoas de bem que tiram a sua arma e foram lá entregar, acreditando que uma campanha dessa traria mais paz para a sociedade. Já ficou provado que não trouxe paz, aumentou a violência, bandido não entrega a arma, ele não está nem aí, ele já é marginal, ele já está à margem da lei. Então, o que nós temos que proteger é o cidadão de bem, e não é à toa que nos Estados Unidos a segunda emenda é intocável, porque tem um detalhe. Quando o cidadão anda armado, ele se defende do outro que o agride, mas ele se defende principalmente do Estado. Nós temos o direito de nos defender de um Estado totalitário, que detém o monopólio da força, detém o monopólio das armas. Então, você não tem nem como se proteger do Estado. Olha o que está acontecendo na Venezuela. Os manifestantes, crianças, adolescentes, mais novos que o deputado, sendo assassinados pelas milícias do Maduro, pelas milícias cubanas que estão lá, porque a população foi desarmada. Isso é cruel. Agora eu vou passar a palavra para o deputado João Henrique Campos para ele responder e comentar o que ele
vocês falaram aí superficialmente sobre uma suposta afirmação que o deputado teria feito publicamente. Veja, eu tenho a oportunidade de ser membro titular da CCJ e quem me conhece sabe que sempre estou disposto ao bom debate. Fiz um bom debate naquele dia, conseguimos alterações no texto e pegaram um trecho de uma entrevista que eu dei fora de contexto, cortaram e quiseram espalhar dizendo que eu era contra a legítima defesa. Em todas as minhas falas, eu defendi o direito à legítima defesa. Agora, quem está na CCJ, a deputada Bia sabe, nós temos o dever de discutir a constitucionalidade da matéria. Muitas vezes a gente tem até o interesse de discutir o mérito e a gente não pode porque tem que se ater apenas à constitucionalidade. E ali eu disse de maneira muito clara, quando você tem no artigo 5º no caput o direito à vida e o artigo 60 da Constituição diz que as cláusulas pétreas só podem ser alteradas se for para acrescentar, não para retirar. E quando a gente tem o direito à vida, eu ali naquela frase disse de maneira muito clara que o direito à legítima defesa, que é um direito correto, é um direito previsto em lei, um direito para garantir a vida de um indivíduo, para garantir a vida de um indivíduo, você pode matar um bandido de maneira correta. Ninguém está dizendo que isso é certo ou que é errado. Mas você está tirando uma vida do Estado brasileiro, mesmo que tenha razão e que esteja protegido por lei. E essa vida do Estado brasileiro é a mesma vida que está no artigo 5º da Constituição. Então, você pode dizer que uma matéria é legal, mas pode ser inconstitucional. Então, foi apenas esse debate. Agora, querer dizer, eu não conheço a única pessoa no Brasil que seja contra o direito à legítima defesa. Todo mundo é a favor do direito à legítima defesa, porque é um direito que ele vem da natureza humana. Na natureza humana, se você estiver caindo de alguma coisa, você tenta se segurar. Se você estiver se afogando, você vai bater o braço. É um direito humano, da condição do ser humano de tentar se defender e de tentar sobreviver. Então, deixar isso de maneira muito clara. Em relação ao que nós defendemos, de ter o menor número possível de armas em circulação no nosso país, é porque nós entendemos que as armas nunca vão apresentar uma solução para o país. Podem apresentar uma falsa solução. Eu lembro, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra, a polícia anda desarmada na rua. Então, quando a gente fala que a gente sonha, deputada, com um estado onde não se precisa circular com armas, não tem armas, não pode deixar de ser uma utopia, mas é um desejo que a gente tem que trabalhar aqui para construir isso. Porque na Inglaterra eu vi, a polícia anda desarmada. E o que eu acho estranho é o seguinte, o Brasil está andando na contramão do mundo. Se espelha apenas nos Estados Unidos, mas na contramão do mundo. A gente vê o exemplo da Inglaterra, da Suíça, da Nova Zelândia, da Austrália. Todos esses países recentemente, a Suíça extremamente recente, está revendo a sua legislação armamentista para tentar restringir ainda mais. E o que sempre motiva nesses países são fatos de grande repercussão nacional. Na Nova Zelândia foi um homicídio televisionado ao vivo pelas redes sociais. Isso foi uma grande repercussão no mundo. Poucos dias depois, o parlamento se reuniu, de 120 parlamentares que compõem o parlamento do país, 119 votaram a favor da legislação mais restritiva. Foi assim na Inglaterra nos anos 80, foi assim na Austrália nos anos 2000, então sempre depois de uma tragédia. Então eu espero que o Brasil não tenha que passar por uma grande tragédia, como já passou por algumas, como em Suzano, para poder rever esse posicionamento. Agora, deputada, a senhora falou que a possibilidade de andar armado pode, inclusive, ajudar o cidadão a se proteger do Estado. Mas isso também não é um estímulo para o ataque contra agentes do Estado? Por exemplo, um policial, o Brasil é um local onde mais se matam policiais, isso não acaba estimulando também reações? Não, claro que não. Nós estamos falando de um ataque do Estado como um Estado totalitário que passa a ameaçar a sua população. Nós estamos falando disso. Agora, quanto aos policiais, eu sou uma pessoa que defendo muito a excludente licitude, eu apoio os nossos policiais, você falou certo, o Brasil é o país que mais mata policiais, a gente não ouve esse tipo de comentário, a gente só ouve dizer que o Brasil é o país em que os policiais mais matam. Também é um dado real, mas é o deputada. seguinte, se um policial mata um bandido, ele cumpriu o seu dever. Está aí, ele citou o terceiro item, o terceiro inciso, que fala da excludente de ilicitude. Se você mata alguém no exercício, no legítimo exercício do seu direito, da sua atribuição, o policial é feito para isso, ele é feito para matar bandido e proteger a sociedade. É claro que matar não precisa ser a primeira opção, mas quando ela for necessária... Também a Constituição prevê... Mas quando a Constituição... Proíbe a pena de morte, né, deputada? Não, mas isso não é pena de morte. Quando um policial a pena de morte é para o policial, porque hoje tudo que você vê, graças a Deus que com o governo Bolsonaro,
não é? Essa mentalidade, ela não é a mentalidade que prevalece, porque o brasileiro foi às urnas dizer não a essa mentalidade progressista que o deputado disse que no mundo está ganhando espaço. Não é assim, não, né? A direita está avançando também no mundo, por quê? Olha o que está acontecendo na Inglaterra, na questão do Brexit, olha o que está acontecendo na Itália, olha o que está acontecendo em vários países do mundo, da América Latina mesmo, como o Brasil, que a população está dando um basta a essa ideia progressista. Agora, é difícil, porque isso tomou conta da sociedade, do mundo por muito tempo. Então, vai ser difícil de conseguir contornar isso daí e superar, vai levar tempo, mas o povo está mostrando o que quer. E quanto ao direito à legítima defesa, você dar um direito e não dar os meios para o cumprimento desse direito não vale nada. A nossa Constituição é cheia de palavras lindas. Garante que com o salário mínimo tem que garantir lazer, alimentação, segurança, saúde. Garante alguma coisa o salário mínimo? Então, não adianta botar palavras bonitas, encher de direitos e não dar os meios para esse direito se concretizar. Então, a PEC 100, que tratava da legítima defesa e dava também o direito aos meios para isso, ela não tem nada de inconstitucional. Só que a gente viu que na CCJ que não iria passar, não ia conseguir passar. Então, o relator preferiu retirar essa parte e deixar isso garantido por lei, mas alçar o direito à legítima defesa a um status constitucional, para a gente ver se com isso a gente consegue realmente dar um basta nessa mentalidade brasileira, né, que não é da população, mas é dos governos que tomaram conta, que governaram o Brasil, que estiveram à frente do poder durante as últimas décadas, essa ideia de que o bandido ele é uma vítima da sociedade e por isso ele tem que ser protegido e a sociedade de bem que se lasque, porque toda política pública foi feita com base nessa mentalidade, inclusive de desencarceramento. Então, essa PEC 100, ela foi necessária por isso. Não seria necessário, já está no Código Penal, mas como a agenda política era contrária, ignorava o Código Penal, foi alçado a uma norma constitucional para ver se as pessoas passam a respeitar mais a legítima defesa. Tá? Então, você tem que dar os meios, não adianta dar o direito. A Suíça é o país com o menor número de homicídios. Todo mundo lá tem quantas armas quiser e não tem homicídio. Por quê? Eu saio na rua, eu não vou com a tua cara, eu quero mexer com você, mas será que essa pessoa está armada? Se ela não estiver do lado, pode estar. Então, eu tenho que me controlar. Então, no Brasil, o bandido ele sai à vontade, ele está tranquilo, porque ele tem certeza que o outro não vai estar armado, a vítima dele não estará armada. Deputado João Henrique Campos, para encerrar, gostaria que o senhor falasse sobre o que a deputada falou. Veja, eu acho que o Brasil está vivendo um momento extremamente delicado, um momento desafiador. E me preocupa muito o discurso quando você coloca as forças de segurança como uma carta branca para poder matar e cumprir a sua tarefa para além dos limites. O Brasil tem um problema real. Nós somos o país onde os policiais mais matam e onde mais se mata policial. Então isso mostra que tem alguma disfunção no Estado brasileiro. Isso não é normal. Mas me preocupa porque esse discurso é exatamente o discurso que a gente vê, por exemplo, do governador Witzel do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está um desastre. A gente sabe que isso vai dar errado, não tem como acabar bem. Teve o caso da criança Ágata, de 8 anos de idade, que foi morta por um tiro. E a gente quer uma explicação do Estado do Rio de Janeiro sobre isso. Porque quando se dá uma carta branca por exercício além das suas funções, como se vale tudo em nome da dita justiça, vai se cometer excesso. Excesso em nada é bom. No caso da Venezuela, é um excesso, está errado. O meu partido, por exemplo, é um partido progressista de esquerda. Nos reunimos e soltamos uma resolução contra o regime do Maduro, que não é um regime democrático. Está claro que ali não tem democracia. Está claro que os limites constitucionais e de qualidade de vida mínima do povo foram exagerados. E para isso não pode nem o Estado americano querer intervir, muito menos alguém se autoproclamar presidente, como a gente viu. O problema da Venezuela é grave e deve ser resolvido, mas nós reconhecemos que está visivelmente doente. E nós entendemos que é fundamental essa casa enfrentar, sim, os problemas de desigualdade. Tudo isso que a gente fala aqui é o problema da desigualdade brasileira. Como é que o índice de desemprego
de mulheres jovens negras é 3 vezes maior do que de homens brancos. Então isso está errado. E não é uma culpa de A ou B, não. Isso é uma culpa do Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi feito excluindo as pessoas. Nós temos 500 anos de vida. Foi excluindo o Nordeste, depois excluindo o índio, depois excluindo o negro, excluindo mulher, excluindo pessoa com deficiência. Sempre o Estado excluiu. E chegou um momento onde se tentou construir a inclusão, principalmente depois da Constituição Cidadã de 88. Avançamos muito, avançamos. Na minha região, eu não tive a oportunidade de ver, Bia, mas havia o êxodo. As pessoas saíam para não morrer de fome e de sede no Nordeste brasileiro, no semiárido. Ou iam para as grandes cidades ou iam morar em São Paulo. Hoje ninguém morre de fome no Nordeste, não. Hoje as pessoas podem até passar fome porque a situação está dura. Mas a gente tem um Estado que conseguiu chegar junto e tem muito o que avançar. Por isso me preocupa essa casa, gastar tempo discutindo de arma em vez de discutir de livro. Meu Estado, como é que o Estado tem o 19º PIB do país, que é o meu, tem a melhor educação pública? É disso que a gente tem que falar e é isso que a gente tem que construir. Deputados, a gente está chegando ao final, já deixo o convite para os senhores retornarem e a gente poder falar sobre o avanço desse debate da legítima defesa na comissão especial. Muito obrigada. Tá, muito obrigada. Só quero lembrar aqui que na Venezuela existe na Constituição a previsão do que foi feita pelo Guaidó de se autoproclamar presidente. Isso está previsto na Constituição de lá, tanto que ele é reconhecido até pelos organismos internacionais como presidente legítimo. Obrigada, deputada. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre a legislação referente à legítima defesa com a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e o deputado João Henrique Campos, do PSB de Pernambuco. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.